E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar da alma do disco Folklore da Taylor Swift. Ou seja, hoje nós vamos interpretar um pouco as letras do álbum, vamos entender esse outro lado do álbum que, diferente do React, a gente interpreta apenas o corpo, né? Ou seja, o que a gente ouve a primeira vez. Aqui a gente vai entrar um pouco mais a fundo na história desse álbum, vamos entender um pouco desse conceito, vamos entender as músicas, vamos entender por que a Taylor resolveu fazer um disco com esse tipo de narrativa, que é muito interessante, gente. Isso vai quebrar bastante o padrão de coisas que a gente normalmente escuta e conversa, e é bom que a gente aprende também um pouco de cultura com esse povo. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender para poder entrar no corpo do disco Folklore da Taylor Swift é entender um pouco sobre o conceito do nome do álbum. O que é, afinal de contas, um folclore, né? Folclore nada mais é, gente, do que crenças, do que contos, do que histórias que vão sendo falados através das gerações boca a boca, né? Sabe aquela famosa história? Uma pessoa conta pra você um conto de alguma coisa que aconteceu na região dela, aí outra pessoa vem e conta outra história que aconteceu na região dela. Então, isso vão virando crenças, vão virando parte da nossa cultura e se torna uma coisa folclórica, né? Basicamente é isso. E o que acontece? A ideia da Taylor fazer esse álbum realmente remete a esse título perfeitamente. Por quê? As músicas desse álbum, diferente dos outros trabalhos que ela apresentou, a gente tem a Taylor vindo com uma narrativa muito mais pessoal, ou seja, ela conta experiências dela para as pessoas entenderem. Então, tipo, ela fala dos relacionamentos, que virou clássico dela nos outros álbuns, tá? Que eu tô falando. Ela conta sobre a vivência da vida dela, as coisas que ela passou, os traumas, enfim, tudo aquilo ali. Nesse álbum, ela já faz uma coisa completamente diferente. Ela conta histórias de outras pessoas através dos olhos dela. Ou seja, como ela, Taylor Swift, pessoa, interpreta todas essas histórias que por muito tempo foram contadas na vida dela. Então, ela viajou bastante nesse aspecto do álbum. Então, assim, ela faz coisas que tem uma questão mais patriota no álbum, sim, né? Que conta as histórias clássicas americanas, vindo ali com um olhar diferente. Ela faz um conto sobre um triângulo amoroso jovem, que é dividida em 3 faixas. Então, assim, o álbum, ele é muito uma viagem. Só que o que é mais maravilhoso do projeto Folklore, diferente dos outros discos, é que a gente tem a chance de ter um disco com uma questão de detalhes muito forte. E o detalhe é uma coisa, assim, fundamental quando a gente vai passar uma história pra frente, porque quando a gente consegue ouvir aquela história e botar aquela história de uma forma que ela faça na nossa cabeça aquele famoso, né, flashback que dá na nossa cabeça da gente interpretando a história, isso faz com que fique mais intenso ainda a nossa absorção daquele projeto. E assim, a Taylor, ela mergulhou de cabeça dentro desse universo e ela entregou realmente, assim, tudo que ninguém esperava que ela pudesse entregar na altura do campeonato que a gente tá vivendo. Algumas coisas assim que o pessoal criticou bastante, que eu até falei lá no React, foi da questão mais melancólica do álbum, em comparação realmente da gente tá vivendo em um momento de pandemia, onde as pessoas estão vivendo essa vida meio de incertezas. Só que eu acho que isso é uma questão muito de interpretação pessoal e rasa, porque o álbum diretamente, ele não fala sobre isso. Entende? Ele é mais uma forma de entreter a gente com histórias mais recheadas de contexto. Entende? Pra gente conseguir viajar mais, pra gente conseguir se entreter e se entregar a conhecer isso nesse momento que eu acredito que todo mundo tá mais sensível. Então, de certa forma, isso é uma coisa que ficou bem explícita no álbum quando você escuta ele mais de uma vez. Entrando agora no universo do disco Folklore, a gente vai fazer o faixa a faixa comentando sobre o que cada faixa significa, né? E a gente abre o álbum com uma das minhas favoritas que eu citei lá no nosso reação que eu fiz, que é a faixa The One.
The One é uma música muito nostálgica, ela gira em torno do famoso e se de um relacionamento passado. Ou seja, a música gira em torno do se e se nós tivéssemos feito isso, e se nós tivéssemos feito aquilo. Isso de certa forma fez com que a música aos meus ouvidos soasse como uma espécie de clássica Taylor Swift, né? Mas o enriquecimento de detalhes da música, além disso, também me chamou a atenção. O sujeito se pergunta sobre a vida que eles poderiam ter tido se nada desse errado com o seu ex-amante. Como eles poderiam ter sido o único seu relacionamento e durado por todas as suas vidas. Eu acho que todo mundo passa por, de certa forma, a essa reflexão, né, do seu primeiro amor, assim, que se coisas fossem diferentes, a gente poderia ter feito ele durar e ser muito mais, florescer mais, né? Essa música, de certa forma, assim, ela rebate muito isso em momentos da vida que eu acredito que todo mundo passa. Então eu acredito que também isso tenha sido uma das conexões que foram positivas com o público, para as pessoas se identificarem tanto dessa música. Em seguida a gente já tem Cardigan, que é o primeiro single do álbum e também é a primeira música que fala sobre esse triângulo amoroso que é descrito dentro das canções do disco. Essa música é contada do ponto de vista de Betty. Uma vez mais velha, ela se lembra de seus sentimentos depois que o namorado James a traiu. Mas mesmo quando ela sabia como ele iria agir, ele foi capaz de fazê-la sim se sentir especial. Uma questão delicada, né, gente? Eu acho que essa música é um dos pontos fortes do álbum. Não podia ter sido uma escolha melhor para começar como primeiro single, exatamente pela forma forte que ela tem da descrição dos fatos, né? E a Taylor entregou uma música também sensacional no quesito corpo e alma. Em seguida nós temos The Last Great American Dynasty, que é uma música que assim, que já é também um outro conto diferente do que essas três primeiras histórias que a gente teve aí no álbum, né? E já leva a gente muito mais a uma pessoa em especial. A pessoa, no caso, é Rebecca Harkness, patrona das artes e alvo de críticas e fofocas. A Taylor traça um paralelo entre as duas, exatamente porque a casa onde ela tem em Rhode Island foi anteriormente pertencente a Rebecca, e hoje a casa é da Taylor, então ela conta a história dela fazendo aí essa junção. Eu achei essa uma das letras mais interessantes do álbum, por mais que a música não tenha sido uma dos meus top dentro do disco. Mas eu achei que a forma que ela contou a história foi tão sensível que quem não conhece sobre a história vai dar uma intro dentro da história da Rebecca, vai conhecer toda a questão das artes, a questão dos relacionamentos, enfim, a vida dela é uma confusão. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver muito de Taylor lá. Então, depois vocês dão uma olhadinha sobre a história da Rebecca, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender bastante. Em seguida, nós temos Exile, né? Traduzida como Exílio. Uma das músicas mais tristes do álbum e, inclusive, é uma das preferidas do público. Acredito que pelo excesso de preferência que ela tá tendo, ela possa vir a ser o segundo single do álbum. Como eu disse aí, é uma das mais tristes do álbum. Ela mostra diferentes pontos de vista de um casal após uma separação. Enquanto o homem está confuso sobre como as coisas acabaram, porque ele nunca viu isso acontecer, as mulheres oferecem uma perspectiva de repetidos sinais de alerta. Acredito que quem nunca, assim, passou por esse tipo de coisa, talvez ache a música bonita por causa do seu conceito, mas quando você passa por esse tipo de coisa, você tem uma separação de uma coisa longa, duradoura, e que coisas assim ficam perdidas, doloridas, enfim, a música acaba tendo um efeito muito mais forte dentro de você. Em seguida nós temos My Tears Ricochet. Essa música inclusive é bem interessante porque ela pode ter meio que dois níveis de interpretação. O primeiro é um relacionamento tempestuoso que terminou com uma das partes morrendo, enquanto o outro parceiro aparece no funeral. A segunda interpretação são os sentimentos de traição. Inclusive a gente pode usar isso pela questão da Taylor ter
sido traída pela gravadora antiga dela. O que é uma coisa bem curiosa, né, gente? Porque essa história dela com a gravadora dela, a Big Machine, né, com o CEO da Big Machine, foi difícil por causa daquele negócio das vendas da música dela. Então isso meio que é um aspecto de traição e que ela ficou triste com todo esse assunto. Então a gente consegue, de certa forma, interpretar de dois universos, pela perspectiva da Taylor e pela perspectiva mais artística, folclórica. Em seguida, a minha música favorita desse álbum, Mirror Ball. Acredito que seja uma das poucas músicas pessoais dentro de Folklore mesmo, uma música que a Taylor se abre para falar de uma coisa dela. A Taylor compara a sua vida, ela diverte o que estão ao seu redor e mostra a eles o seu melhor rosto. Mas enquanto toda a fachada cai, ela só acaba despedaçada por dentro. Ou seja, aquela famosa história da gente se mostrar pro mundo muito bem, mas por dentro a gente tá completamente destruído, né? Essa vulnerabilidade que a Taylor mostrou através de Mirror Ball foi muito assim, empática a mim, porque muitas vezes eu tô em dias péssimos, mas eu assim, quero sempre que as pessoas vejam como se eu estivesse muito bem. Eu acho que isso de certa forma vira uma defesa da gente também, né? E Mirror Ball foi uma música que eu acho que me tocou muito por causa desse tipo de perspectiva, da empatia que eu senti por ela naquela situação que eu também vivo. Em seguida a gente tem a faixa Seven aí, mais uma música de certa forma também pessoal, mas que fala sobre um momento da vida da Taylor que é mais, assim, vou dizer, a sua infância, tá? Curiosamente, a música chama 7, fica em número 7 no álbum e fala sobre a amizade dela quando ela tinha essa idade. Como eu disse aí, é uma música sobre amizade de infância, na época que ela tava na Pensilvânia, no lugar onde ela nasceu, né? E dentro dessa casa abusiva, eles planejam fugir daquilo ali juntos com seus amigos, né? Então, assim, é uma música que eu acho que referencia muito a essa nova geração que tem atualmente exposto muito essa questão dos ambientes tóxicos que eles vivem, né? Hoje em dia, com a internet, as pessoas elas estão em idades assim pequenas ainda, né? Já conseguindo ter noção de que locais são bons e ruins para elas. Coisa que a gente, anos atrás, não tinha essa noção, né? A gente ficava tão dentro daquela caixa que a gente vivia ali, que era tão tóxica, cheia daquele ambiente, cheio de pessoas horríveis. E a gente não percebia aquilo porque a gente achava que aquilo ali era o que devia ser. E quando a gente pega uma música, a internet, toda essa nova era, a gente percebe que hoje em dia a nossa percepção disso ela tá muito mais acontecendo de forma cedo, né? Em seguida nós temos a música August, que é mais uma música da parte do triângulo amoroso, que agora já conta com outra perspectiva, o que aconteceu ali entre aquele casal e enfim. Essa música, gente, no caso, ela é contada através da pessoa que teve um caso durante o verão com o James, que no caso era a pessoa ali da Betty, né? Eles dizem que provavelmente a pessoa que é citada, né, como essa terceira pessoa desse triângulo amoroso se chama Inês. Essa pessoa estava apaixonada por James, mas eles sabiam que não durariam, porque James ainda estava apaixonado por Betty. Então é uma coisa difícil, gente, porque muitas vezes a gente vê essas coisas acontecendo e as pessoas contam esses casos, né? É bem mais, assim, comum de conhecer do que a gente imagina. Eu meio que já passei por isso. Tá? É horrível dizer isso, sim, porque todo mundo pensa, nossa, isso só acontece nos contos. Não, gente, essas coisas acontecem. Eu já comecei um relacionamento estando apaixonado por outra pessoa, sendo que aquela pessoa meio que de certa forma assim não foi tão legal comigo, aí eu comecei o relacionamento com outro pra tentar continuar, mas eu gostava do outro, aí eu tive a recaída com o outro, e essa música quando eu ouvi eu falei, girl. Então assim, em seguida nós temos This Is Me Trying. Nessa música a Taylor aceita sua culpa por problemas do passado, que inclusive foram problemas que afetaram profundamente o seu relacionamento a ponto de ter que terminar. Na letra, inclusive, ela confidencia seus problemas a seu amante, supera seu orgulho e faz um esforço para reparar o seu relacionamento. Por isso o nome da música é Essa Sou Eu Tentando, né? Porque ela tá correndo atrás daquele problema e tentando resolver aquela situação toda que foi tão assim catastrófica para ela de forma pessoal. Então ela baixou o orgulho dela, respirou fundo e resolveu fazer um esforço.
Em seguida temos Illicit Affairs, que é uma das músicas que o pessoal muito curtiu desse álbum e que foi uma das músicas assim que pelo título eu fiquei interessado, mas quando eu escutei eu achei uma música ok. Essa música aqui, ela é sobre a evolução de um relacionamento extraconjugal, contada de um ponto de vista da amante. Ou seja, já voltamos naquela questão mais delicada ali que a gente teve. Não é similar àquelas músicas que a gente vem contando no aspecto da história do triângulo amoroso, mas é mais uma música que a gente tem a perspectiva do outro contando sobre outros dois. Eles se lembram de como seu relacionamento começou lindamente, mas acabou com o protagonista se apaixonando pela outra pessoa e ficando profundamente magoado. Já que, afinal de contas, o negócio meio que só era aquele famoso não vai passar disso daqui. E a pessoa acabou apaixonando pelo outro e, enfim, acabou sofrendo por aquilo porque ele já estava com outra pessoa. Invisible String é uma música muito interessante, porque ela é mais uma música pessoal da Taylor e dessa vez ela relembra quando ela teve um relacionamento com o Joey Jonas, né, um dos Jonas Brothers há 1000 anos atrás. E inclusive é interessante porque ela fala exatamente do futuro depois que tudo já passou, entendeu? A música mostra exatamente os paralelos e coincidências na vida dos dois, como por exemplo o fato de Bad Blood soar no táxi que ele pegou a primeira vez indo para Los Angeles, né, quando ele ouviu a primeira vez a música lá. Inclusive a ideia de que as coisas sempre foram feitas para ser como são, né? Também teve um negócio que ela cita a questão dela mandar presentes pro filho dele. Enfim, é engraçado como essas músicas soam e eu achei que foi de uma maturidade, de uma excelência criativa da Taylor fazer isso, que é inexplicável, gente. Eu achei que essa é uma das músicas mais inteligentes do álbum, levando na perspectiva, claro, da questão autobiográfica que ela quis contar ali. Em seguida a gente tem Mad Woman, uma música que assim, eu achei bem legal porque eu relacionei essa música diretamente a Look What You Made Me Do, né? Tem aquela questão e na hora que ela fala aquele palavrão que eu achei o máximo, eu meio que correlacionei isso à possibilidade dessa música também ser referente à raiva que ela ficou da venda das músicas dela pro Scooter Braun. Então assim, a Taylor é inteligente, gente. Ela transforma em arte o que mais dói pra ela. Como eu disse aí, gente, o tópico é recorrente na vida dela, né? Assim como eu citei Look What You Made Me Do, Blank Space também bate nisso. A música bate inclusive em cima da tecla da mulher ilusória, expulsa pelo público, que inclusive, como eu disse aí, deve estar ligado à vida pessoal dela, especificadamente ao assunto das masters dela terem sido vendidas pro Scooter Braun. Em seguida nós temos Epiphany, uma outra música incrível desse álbum. Essa música descreve os sentimentos das pessoas que lutam, tanto de forma metafórica quanto literal, e as experiências da vida, né, que ninguém deve viver. Isso de certa forma deve estar relacionado à questão do avô da Taylor, mas também a gente tem que levar isso em consideração ao momento que a gente está vivendo hoje do coronavírus, né, que tá todo mundo vivendo isolado, todo mundo tá tendo que reaprender a vida, enfim, é uma situação difícil. Em seguida nós temos Betty, a última música do triângulo amoroso, que é agora a visão do James em relação a Betty. Como eu disse aí, o ponto de vista dele, explicando quando os eventos aconteceram quando eles tinham 17 anos. James sabe que ele estava errado, né? Mas ele quer tentar recuperar a Betty de alguma forma. Então ali vai contando a história dessa luta dele por isso. Em seguida nós temos a faixa Peace, a penúltima faixa aí do disco Folklore. Essa música é claramente pessoal também, mostra um tópico habitual dos últimos 2 álbuns de Taylor, sua incapacidade de viver uma vida normal. Ela se pergunta como alguém iria querer viver e suportar esse tipo de vida ao seu lado. É difícil, né, gente? Porque a Taylor, sendo uma grande artista, ela é colocada em situações que fazem da vida dela uma loucura, né? E ela tem que passar por cima dessa loucura o tempo todo. Ela precisa de uma pessoa ao lado que entenda que a vida dela é essa loucura e que vai ser assim, e que se você quer estar do lado dela, você tem que abraçar a loucura também.
Então é uma situação difícil, gente. Quantas pessoas já, de certa forma, já não relataram isso nas vidas de Hollywood deles, né? Eles debatem exatamente o quanto é difícil você ter um relacionamento estável, tendo que viajar o tempo todo, tendo que estar nessa vida louca, né? Então, assim, é bem característico do assunto. Folks fecha o álbum e é uma das músicas mais tristes do álbum, porque ela fala exatamente sobre um relacionamento tóxico, né? E essa coisa desse relacionamento tóxico é muito doido, porque os dois não conseguem sair daquilo, né? E ver essa música fechar o álbum me deixou tipo, girl, porque realmente, gente, é uma situação difícil. Muita gente, às vezes, tem esses relacionamentos tóxicos, mas tem uma codependência tão grande da outra pessoa que fica basicamente impossível a pessoa sair daquilo pra conseguir fazer um passo diferente na vida dele, né? E analisando essa situação toda, eu fiquei assim, de queixo caído da Taylor botar essa música pra, de certa forma, fechar o álbum. Seria que ela passou por isso recentemente? Não sei. O que vocês acham? Enfim, gente, assim a gente conclui esse faixa a faixa do disco Folklore, tendo um dos álbuns mais interessantes da Taylor no quesito de letras, no quesito de criatividade, no quesito de visão de mundo, né? A minha faixa favorita foi Mirror Ball. Eu, assim, não fiz questão de esconder o spoiler, eu falei mesmo, porque é uma faixa incrível. Mas comenta aqui qual é a sua favorita, o que você tá achando desse álbum. Eu vou trazer mais vídeos ainda sobre esse álbum, que não acabou. Eu ainda vou fazer uma review bem interessante sobre uns outros aspectos do disco, que eu acho que vocês não pararam pra pensar e que é muito legal, tá bom? Fica comigo que em breve sai esse vídeo, tá bom? Ó, beijo e até o próximo vídeo nosso aí.